Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui gravar um vídeo especial para vocês hoje. Eu peço perdão se sair algum ruído aí no fundo, porque eu tô na casa da minha avó. A minha própria avó tá conversando ali no telefone já tem umas 2 horas. Mas tudo bem, eu tava esperando, mas eu vi que não vai dar para esperar muito tempo, porque já tá ficando escuro e eu preciso dar luz, né, pro conteúdo ficar pelo menos decente, né? Hoje eu vou fazer para vocês o mapa da Marilyn Monroe, que ela é um ícone, né? Um ícone fashion, um ícone sexy, é, um ícone de empoderamento e as pessoas realmente se inspiram muito nela. Eu mesma me inspiro muito nela. Eu acho a figura dela muito cativante, né? E isso eu diria que tem tudo a ver com o ascendente em leão dela, que é a primeira imagem que uma pessoa passa, né? Aquilo que a gente transparece, na verdade, as pessoas tendem a dizer que é o ponto mais importante do mapa astral, mas eu vou ter que discordar, porque geralmente é aquele planeta que atua por detrás do ascendente que vai falar muito mais, né? Ou até mesmo o almutem da tua carta, que geralmente é o regente do ascendente, mas tem casos específicos que não é. No caso da Marilyn, ela tinha esse charme, né? Esse glamour de leão, né? Eu tô aqui com o mapa dela aqui em mãos. Eu vou deixar o mapa dela em algum lugar por aqui para vocês poderem acompanhar a leitura junto comigo. E assim, eu já tinha feito essa leitura em texto, eu joguei no Facebook, o pessoal tinha gostado bastante, mas aí eu decidi trazer para o vídeo, né? Nada melhor do que pôr no vídeo que é mais explicado. As pessoas de ascendente em leão, elas tendem a ser muito carentes por natureza. O leão, ele é um felino, é um animal, uma besta, né? Um animal bestial. E ele tem essa característica de busca, né? Eles geralmente são pessoas que têm um propósito bem definido. Eles tendem a ter um olhar mais curioso, mais charmoso. São pessoas que têm um cabelo meio juba, assim, sabe? Que se destaca muito. E no caso da Marilyn, ela tinha aquele cabelo, né? É, loiro, que era um sexy symbol que todo mundo adora, né? Só que a Marilyn, ela veio de uma família muito desestruturada. Ela cresceu num ambiente muito abusivo. E a gente percebe isso daqui, que isso refletiu muito na personalidade dela. Porque ela tem o Saturno, ele tá retrógrado em Escorpião, na casa 4. A casa 4, ela é a nossa criança interior, é aquilo que a gente guarda como base. E ter um Saturno aqui em Escorpião e retrógrado, quadrando a Lua, é um ponto difícil. É um ponto que vai falar muito sobre o emocional, o vazio emocional que precisava ser preenchido a qualquer custo. A Lua da Marilyn, ela tá na casa 7, ou seja, totalmente indicativo de que a mãe dela foi ausente, tá no signo de Aquário, tá conjunta com Júpiter. Isso mostra que ela tinha uma facilidade para cativar as pessoas, ela tinha uma característica muito glamurosa, muito impulsiva, de atrair olhares, na maioria das vezes masculinos. Ela teve muitos casamentos, sofreu muito assédio, muito abuso. E assim, a vida dela não foi nada fácil. Nada fácil mesmo. E ela tinha muito, né, esse glamour dentro dela. Mas uma coisa curiosa nas personalidades de Lua em Aquário é que são pessoas que têm um olhar muito distante. As pessoas viam que a Marilyn, ela era uma mulher frágil, só que na verdade ela não era frágil. Ela era muito forte e muito inteligente. Ela tem um Mercúrio que está combusto, muito próximo do Sol mesmo. Então, isso tende a ofuscar muito no mapa dela essa questão da inteligência. Só que o Mercúrio dela, ele tá domiciliado e ele tá muito próximo do Sol. Então isso tinha muito da personalidade dela, aquela personalidade jovial, expansiva, que conversava e ria, tropeçava nas próprias palavras. Mas no fundo, o que a gente não sabe é que a Marilyn, ela adorava escrever. Ela adorava ler, embora ela não soubesse.
escrever nem ler direito. Ela tinha um fascínio, ela tinha uma biblioteca na casa dela. E tem um poema dela que é muito conhecido, que é sobre um sonho que ela teve, onde as pessoas iam abrindo ela e preenchendo ela, como se ela fosse uma boneca. Isso diz muito sobre como ela se sentia, né? A Vênus em Áries, né, na casa 9, bem próxima aí do meio do céu dela, que tá em Touro. Mas a própria Vênus aqui tá bem próxima do lote da fortuna, que o próprio nome já diz fortuna. Peço perdão pelos cachorros latindo ali. Vamos ter que ignorar, porque quando ele começa a latir, ele não para mais. O lote da fortuna, ele tende a falar muito sobre... Ai, gente, casa de vó é bom por causa disso. Ó, já chegou minha tia aqui, é bom demais, né? Mas enfim. O lote da fortuna, como o nome dele diz, ele vai falar muito sobre a capacidade do nativo produzir lucros. E ela tá bem próxima aí da Vênus da Marilyn. Só que essa Vênus, ela tá em detrimento, né? Porque a Vênus, ela tem o domicílio em Libra. E o signo oposto é Áries. Então, imagina. E Marte, que tem o domicílio dele em Áries, ele vai ter o detrimento dele em Libra. É geralmente assim. A Vênus aqui, ela tende a ser muito impulsiva. Ela tende a assumir uma característica lasciva. Eu tive a chance de conviver com pessoas de Vênus em Áries e elas eram pessoas assim muito sexualmente atrativas. Elas tinham um sex appeal muito grande. Mesmo que ela não precisasse fazer um esforço nenhum para isso, isso acontecia naturalmente. E às vezes isso traz um prejuízo, porque a Marilyn, ela era tida como uma loira burra sexy, né, que era a imagem que ela transpassava. Essa Vênus, ela tá na casa 9, uma casa que tem muito a ver com os sonhos, né, aquilo que a gente almeja, com a filosofia em si, com o contato com Deus. E a Marilyn, ela se sentia muito sozinha nesse sentido. Ela sentia que ninguém poderia compreender ela. Mas ela fez uma fortuna considerável com esse aspecto, né? O próprio lote da fortuna, conjunto com a Vênus em Áries. Só que isso durou muito pouco tempo, porque ela morreu muito jovem. Bom, gente, continuando aqui, e essa Vênus aqui, ela é um ponto muito importante no mapa da Marilyn, porque ela teve vários relacionamentos frustrados, cheios de escândalo. Ela foi acusada de ter tido um affair com o Kennedy, né? Na época aquilo foi um estouro, inclusive existem conspirações que dizem que a Marilyn foi assassinada, porque ela estava se envolvendo com os comunistas e com o Kennedy ao mesmo tempo, e isso acabou, né, sendo assim um baque, né? E ela ficou muito conhecida também por causa daquele vídeo do Happy Birthday que ela canta, e ela canta ofegante, né, assim, muito sensual. Mas o que ninguém sabe é que é muito inocente a história, tudo daquilo, é que ela teve que correr para chegar até o palco e acabou ficando ofegante, né? Mas a Marilyn, ela tinha essa sensualidade latente, então as pessoas podiam se aproveitar da inocência dela, eles iam se aproveitar de todas as formas possíveis. Eles realmente gostavam de colocar ela nesse papel de mulher sexy, empoderada, né? Na verdade, ela estava mais para alguém que era facilmente manipulada no meio, né? O Sol em Gêmeos demonstra muita curiosidade, muita vontade de se destacar, de conhecimento, busca, esse Mercúrio aí muito próximo. Só que a Marilyn, ela tem aí o nó do norte na casa 12. Então, a gente percebe que ela não se encontrava. Ela tinha muita dificuldade de sair daquela rotina maçante que o nó do sul estava na casa 6 e em Capricórnio. Então mostra aí que ela lidava muito com muita pressão diária, cotidiana, vícios, escapismo, que a casa 6 e a casa 12 tem essa tendência de aprisionar o indivíduo numa realidade às vezes não muito
positiva, sabe? E o nó do norte em câncer, eu diria que ela tinha uma vontade, sim, de ser mãe, de poder gerar um filho. E ela não podia porque ela tinha endometriose, ela teve cerca de 12 abortos que foram confirmados. E assim, existem fotos dela na internet grávida. E assim, é muito bonito, sabe? Ela tava muito feliz. Só que ela não podia ter filhos, ela sempre tinha um aborto, espontâneo ou não. Isso acho que contribuiu muito para a depressão dela e a vontade de se afundar nas bebidas, né? Na bebida e no barbitúrico, que era a grande a tarja preta da época, né? Então ele é muito fatal. E ela morreu de uma overdose de barbitúrico, mas isso é discutível. A lua em aquário, ela tende a dar mulheres muito bonitas, mulheres muito charmosas, que têm um quê, uma coisa a mais, um certo charme. Só que essa lua, o regente dela é escorpião. É Saturno, né? E o Saturno tem escorpião, perdão. E faz quadratura com ela. Então a gente percebe que a Merlin, ela tinha uma intensidade emocional incrível. Muita, muita dor. Muito sofrimento interno, sabe? Que ficava permeado ali dentro dela. Muitas vezes aquilo trazia à tona, porque a lua tá na casa 7, lida com o outro. Tem uma persona diferente quando tá no palco, quando tá lidando com outras pessoas, quando tá sendo a Marilyn, né, poderosa no tapete vermelho, mas quando ela voltava pro quarto dela, ela era um escorpião ferido puro, sabe? Com toda aquela intensidade, aquela dor, aquela falta, aquele anseio. E é um aspecto muito triste, muito tenso também, né? A lua em quadratura com um planeta tão maléfico tem esse poder. O Martin da Merlin, ele tá peregrino, não tem muita força, a não ser por estar no decano de Marte, né? Ele ganha um poder aí a mais. E ele faz um trígono com esse Saturno da Merlin, né? Então ela realmente teve um empurrãozinho de pessoas que queriam se aproveitar dela. Geralmente homens, porque a casa 8 vai falar muito de dinheiro, mas é o dinheiro dos outros. E esse Marte aqui vai realmente tornar ela mais suscetível à malícia das outras pessoas, à manipulação. Engraçado que existe um certo aforismo que dizem que pessoas com Marte na casa 8 morrem de forma violenta ou dramática. No caso da Marilyn, ela morreu intoxicada, de overdose, que tem tudo a ver com esse Marte em Peixes, né? Mas aqui também mostra esse Marte em Peixes, acima de tudo, é que ela tinha muita dificuldade para dizer não. O Marte em Peixes, ele perde muito o poder de ação. Então, a pessoa ela vai ficar muitas vezes de mão atada, né, perante as situações. E existia sim uma insegurança interior dentro dela, que ela tentava transparecer com glamour, com poder, com charme. Ainda mais com o regente do ascendente dela sendo o Sol muito próximo de Mercúrio, estava queimando toda essa questão da comunicação, então às vezes ela não se sentia compreendida. Ela era muito vista, casa 11, casa da popularidade, só que ela não era compreendida. Ela se sentia muito sozinha aí no meio de uma multidão, né? As pessoas admirando a beleza dela. E por trás aí desse aspecto da beleza, a gente tinha uma Marilyn deprimida, muito mal mesmo. E uma Marilyn muito inteligente, que tinha muito a dizer para as pessoas, mas as pessoas não deixavam, né? E essa Vênus em detrimento, conjunto com esse lote da fortuna, mostra sim que ela pode ter feito algumas coisas por detrás aí para ganhar mais dinheiro, né? Inclusive teve conteúdos dela que foram vazando com o tempo, que pessoas mais ricas compraram para não sujar a imagem dela. Mas mostra mesmo tudo isso, sabe? A Vênus está em sextil com Júpiter dela, em Aquário, né? Na casa 7, então
mostra aí que ela tinha muita facilidade para seduzir as pessoas, né, os homens em geral. Ela tinha esse glamour, né? O sextil ele só ocorre entre elementos parecidos, ar e fogo, terra e água. Então, esse sextil aí da Vênus com Júpiter, que é um aspecto de expansão aí, né, dos benéficos, mostra que ela tinha muita popularidade, ela lidava muito bem com isso, né? Ela tinha um jogo de cintura, só que o Júpiter e a Lua estão em quadratura com Saturno e isso mostra que trazia sim uma certa solidão para ela. O Saturno é um planeta muito forte na carta da Merlin e mostra que ela tinha muitas dificuldades internas. Muitas mesmo, de às vezes se sentir muito sozinha e não conseguir a ajuda de ninguém, porque todos queriam se aproveitar dela. A casa 4 é um ambiente muito dolorido, que tende a voltar muito para o passado. Então, pessoas que têm planetas na casa 4, principalmente Saturno ou a Lua, que elas vão tender a revisitar o passado com mais frequência. E isso às vezes não é positivo, sabe? Porque o passado da Merlin era muito dolorido. E até que um dia decidiram que ela valia mais morta do que viva. É o que eu penso. Inclusive vai ter uma segunda parte desse vídeo, onde eu vou trazer para vocês o, o Alcocoden, o Almuten dela, para poder explicar aí os anos da vida dela, da natividade dela, tá? E por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, porque foi difícil. Mas enfim, se inscreve aí no canal, dá joinha. Se quiser, é claro, né? Não vou forçar ninguém, até porque não tem como, né? Mas enfim, eu agradeço muito por você ter assistido o vídeo até o final, tá bom? Fiquem com Deus, na paz e ó,